Olá, eu sou José Lucas, sou aluno da cadeira de Direito Ambiental, com a professora Giovana. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o Código Florestal. Primeiro vamos entender o que é um Código Florestal. Código Florestal é uma lei que institui as regras gerais sobre onde e de que forma a vegetação nativa do território brasileiro pode ser explorada. Ele determina as áreas que devem ser preservadas e quais regiões são autorizadas a receber os diferentes tipos de produção rural. Ou seja, ele compila as condutas que devem ser tomadas e as condutas que não devem ser tomadas relativas à vegetação brasileira, considerando suas especificidades. E no Brasil, nós temos muitas especificidades. Agora vamos ver o histórico de códigos florestais, para entendermos como chegamos no novo Código de 2012. O primeiro Código Florestal no país surgiu em 1934, em pleno governo Vargas, que foi o Decreto 23.793, em um contexto de expansão cafeeira. A cafeicultura foi por muito tempo a principal atividade econômica do Brasil, e ela ocorria principalmente na região sudeste, uma região que concentrava fatores que tornavam propício a plantação de café, né? E aquela região, ela concentrava e ainda concentra nos dias de hoje boa parte da população em centros urbanos. Para haver plantações, precisa de terra, terra onde havia a vegetação nativa, né? E com isso, as florestas elas foram sendo cada vez mais empurradas para o interior, né? O que causava um problema. Mas o problema não era a floresta estar ficando cada vez mais distante é, por causa da floresta em si, para preservar o meio ambiente, a fauna. Não era isso. O problema é que a floresta ela fornecia ganhos econômicos com a lenha. Então, estava havendo o encarecimento da lenha na medida em que ela ficava cada vez mais distante, né, da lenha e do carvão. E esses dois produtos eram o que movia as cidades naquela época. Para combater o encarecimento da lenha, o decreto estabeleceu que os donos das terras deveriam manter 25% da área de seus imóveis com a cobertura da mata original. Foi a chamada quarta parte, um esboço do que viria a ser a reserva florestal. A preocupação ambiental mesmo ainda era bem incipiente, mas já teve traços quando é criado o conceito de florestas protetoras, que visava garantir a saúde de rios, lagos e áreas de risco. Por área de risco, devemos entender as encostas, íngremes, que têm risco de deslizamento de terra, e também as dunas. Isso é um importante avanço que possibilitou a posterior criação das APPs, por exemplo. A lenha logo perdeu protagonismo como matriz energética, né, dado o avanço científico e o desenvolvimento de novas tecnologias, né, sendo substituída pelos derivados do petróleo, né, que hoje nós sabemos que causou outros diversos problemas ambientais. E da mesma forma que a lenha vinha perdendo protagonismo, surgiu uma nova consciência, a consciência ambiental, né? A função do meio ambiente ela começa a ser valorizada, né? E foi nesse contexto que surgiu o Código Florestal de 1965, que é a Lei 4.771, uma atualização da lei anterior, uma atualização do código anterior. Com essa lei veio a criação da Reserva Legal e da Área de Preservação Permanente, a APP. A Reserva Legal é a parcela de cada propriedade ou posse rural que deve ser preservada, por abrigar a parcela representativa do ambiente natural da região onde está inserida. As áreas de preservação permanente, as APPs, têm a função de preservar locais frágeis ao desmatamento, como beiras de rios, topos de morro e encostas, que não podem ser desmatados para não causar erosões e deslizamentos em uma eventual tragédia, além de proteger nascentes, fauna, flora, enfim, a biodiversidade. Mas ainda assim, era permitida
o desmatamento de 100% da mata nativa, desde que substituída por plantio de espécies, inclusive exóticas. Mas a partir da Lei 7.511, de 1986, o desmatamento das áreas nativas não foi mais permitido. E logo depois veio a Constituição de 88, que tem uma preocupação com o meio ambiente e traz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A partir de então, começou a se falar em um novo Código Florestal, né? Que o novo a gente entende agora pelo Código de 2012. Né? E essa discussão ela demorou muito tempo, né? Até que o Código de 2012 ele viesse a realmente ser sancionado. O novo Código Florestal é a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, que determina normas sobre a proteção da vegetação nativa em geral, incluindo áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito. Também determina normas sobre a exploração florestal, o fornecimento de matéria-prima florestal, o controle de origem dos produtos florestais, o controle e prevenção dos incêndios florestais e a previsão de instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos. O novo código teve alguns avanços, algumas inovações. Dentre elas está a criação do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que garante o controle efetivo do uso da terra no Brasil, possibilitando uma gestão territorial eficiente por meio do registro e manutenção de informações ambientais das propriedades e posses rurais, substituindo os cartórios e desburocratizando o processo. Ele possibilita que o governo, além de conhecer os limites daquela propriedade rural, né, a delimitação daquela propriedade, ele fiscalize, ele acompanhe e controle a regularização dos imóveis, né? Pois ele vai ter um acesso mais facilitado para acompanhar e fazer essa gestão de controle dos imóveis rurais. Também tivemos a criação do Programa de Regularização Ambiental, o PRA, que permite que os estados orientem e acompanhem os proprietários na recuperação ambiental de seus imóveis. Também tivemos a criação da Cota de Reserva Ambiental, o CRA, que é o primeiro instrumento econômico de incentivo à conservação florestal no Brasil, um instrumento de benefício financeiro ao produtor que tiver a área de vegetação nativa superior à obrigatória por lei, além da criação de programa de incentivos financeiros para a recuperação de áreas desmatadas. E quando eu me deparei com o CRA, me veio logo o link com o pagamento por serviços ambientais, né? O PSA, que nós vimos em sala, inclusive teve um desafio no SIGA, no fórum, né? Que é um programa, né? O PSA é um programa, é um mecanismo que remunera um agente de recuperação e manutenção da natureza. Nesse caso, ele não tem uma remuneração explícita, mas é um incentivo, né? Só lembra mesmo esse instituto, não pode ser enquadrado como tal. Também temos a possibilidade do uso econômico da propriedade, onde o produtor pode recuperar parte da área de reserva legal com espécies florestais comerciais, intercaladas com espécies nativas, evitando a monocultura. Além disso, a reserva legal pode ser explorada economicamente, desde que seja de forma sustentável. Por exemplo, se a reserva legal da sua propriedade tem pés de açaí, você pode aproveitar esses frutos para vender. Esse extrativismo ele é super permitido. Além disso, hoje em dia tem técnicas de plantações dentro da floresta, sem precisar desmatar, fazendo um manejo ecológico, um manejo sustentável. Contudo, houve e há muitas controvérsias acerca do código, né, por causa de posições contrárias, principalmente ruralistas de um lado e ambientalistas e cientistas de outro lado. Os ruralistas querendo mais flexibilização
e os ambientalistas querendo mais proteção. Aí fica aquele embate. Infelizmente, parece que o novo código pendeu mais para o lado dos ruralistas, pois reconheceu a existência de áreas rurais consolidadas, que são as áreas do imóvel ocupadas até dia 22 de julho de 2008, o que determinou que quem desmatou até essa data não tem a obrigação de recompor, seja a reserva legal, APP ou áreas de uso restrito. Muitos doutrinadores entendem que o Código Florestal de 2012 surge explicitamente para assegurar o desenvolvimento econômico e para legalizar as irregularidades de indivíduos que não cumpriram a lei anterior. É como se o código adequasse a lei para perdoar os que vinham infringindo ela. Eu acredito que o principal ponto para a gente realmente avançar é acabar com a ideia de dualidade, né? Que para haver agricultura precisa haver a destruição do meio ambiente. Isso não é verdade, isso é o completo oposto. A agricultura, ela necessita do meio ambiente, né? Os rios voadores, por exemplo, que causa precipitações em diversas localidades do Brasil, né? Então, há uma dependência, né? E hoje há várias tecnologias de plantio que não necessitam mais de derrubada de árvores. Tem, inclusive, técnicas de plantio direto na floresta, entre as copas. É incrível, é algo assim que pode ser aplicado. Também houve redução das APPs e das reservas legais, a partir da criação de novos critérios de definição, né, para o enquadramento. E além de instituir algumas alterações nas situações classificadas como APPs, o novo código ele trouxe modificações no manejo e no regime de proteção das APPs. Pela própria definição, área de preservação permanente se entende a permanência da preservação, né? Mas existem situações em que são autorizadas intervenções em APPs. O Código de 65 ele já previa a intervenção ou a supressão da vegetação nativa nas APPs, em caso de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental. Contudo, o novo código ele trouxe algumas alterações no regime de proteção das APPs, no que diz respeito às hipóteses classificadas como de utilidade pública e de interesse social, né, o que impacta diretamente na proteção e na conservação das APPs, dessas áreas, situadas tanto em espaços urbanos quanto em espaços rurais. Aumentando quais casos que podem ser enquadrados como de utilidade pública e de interesse social. Né? Passa a ser possível, por exemplo, a utilidade pública para obras de implantação de sistema viário. Né? E além desse alargamento das hipóteses de utilidade pública, né, e de interesse social, a nova legislação, o novo código, ele flexibilizou o procedimento também, até então utilizados para a caracterização de uma atividade como de utilidade pública e para a ocupação de um APP. Não se exige mais a demonstração que a atividade proposta somente pode ser executada na APP, uma vez que não há mais a necessidade de comprovação de inexistência de alternativas locacionais. Né? E a mesma coisa ocorre com as alternativas técnicas, né? Cujo ônus de demonstrar a inexistência passa a não mais existir nos casos listados pelo código. Assim, para que seja autorizada uma intervenção em APP, basta que a obra ou atividade se enquadre em uma das hipóteses de utilidade pública ou de interesse social elencados no código, não sendo mais necessário a demonstração de inexistência de alternativas, né,
a mudança é prejudicial, já que a comprovação de inexistência de alternativa, tanto técnica quanto de locação, promovia um sopesamento, né, para não pender mais para o lado econômico, né? Mas agora o que a gente observa é que está pendendo mais para o lado econômico do que para o lado social e ambiental. E foi isso, espero que eu tenha sido claro. Muito obrigado, professora, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até agora. E se você está assistindo esse vídeo em um futuro distante, espero que tenha tudo ocorrido bem, tenhamos passado por essa pandemia. Mas se você está assistindo esse vídeo ainda em 2021, se cuida.